Esta é mais uma mensagem de ensinamento bíblico profundo. Meu amado irmão, minha amada irmã, se você aprender algo conosco, curta, comente, se inscreva no nosso canal, compartilhe as nossas mensagens, ajude-nos a divulgar as revelações dos mistérios da graça de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que vive na terra, como irá viver no céu. A palavra de Deus diz assim, no livro de Lucas, capítulo 13, versículo 22. E percorri as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu, porfiai por entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começar de fora a bater a porta dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser, não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer, temos comido e bebido na tua presença e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá, digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, e Isaque, e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do Oriente, e do Ocidente, e do Norte, e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Louvado e exaltado seja o nosso Senhor Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, que essa palavra gere renovo na tua vida, no nome de Jesus. Glórias ao nosso Deus. Meus amados irmãos, minha família em Cristo. Todas as pessoas gostam de se sentir livres para fazer o que bem entenderem. Isso é algo natural, intrínseco, não apenas ao ser humano, mas a todo ser vivente. As pessoas amam a liberdade porque Deus nos criou para a liberdade. Mas atenção, irmãos, normalmente a liberdade no âmbito material significa, na verdade, prisão, cativeiro. Mas no mundo espiritual, a aparente prisão no mundo material significa liberdade, enquanto que a aparente liberdade consiste, na verdade, numa grande prisão. Condição em que as pessoas normalmente estão feitas reféns das hostes do mal. Quando falamos de liberdade, precisamos estar considerando a verdadeira liberdade e não a aparente liberdade, que em verdade possui fundamentos de libertinagem. Jesus veio ao mundo como Deus e Mestre para nos trazer o conhecimento, o esclarecimento de que necessitávamos, para nos libertar, para nos preparar para a eternidade, para nos salvar. Observe como Jesus trouxe em seu Sermão da Montanha uma mensagem dos céus, uma surpreendente inversão dos valores considerados pelo mundo daquela época e também, meus amados, pelo mundo atual. Uma inversão, meus amados, dos valores, das coisas às quais as pessoas dão importância e buscam permanentemente. Livro de Mateus, capítulo 5, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Meus amados irmãos, as pessoas não gostam de receber ordens, mandamentos. Preferem seguir os seus próprios instintos, as suas próprias vontades, realizar os desejos dos seus corações. Isso significa seguir os impulsos da carne. Mas o Senhor nos deixou claro que a carne veio do pó e para o pó retornará. Porque a carne é trapo de imundícia. Para nada aproveita. E a carne, essa carne que temos hoje, meus irmãos, não entrará no reino dos céus. Porque o reino dos céus, meus irmãos, é um lugar de paz e de amor e de louvor ao Senhor, onde não existirá o pecado. E dessa forma entendemos que não podemos ser escravos da carne. Apenas os nossos espíritos, meus amados, com novos corpos, retornarão para o Senhor. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Depois, em Eclesiastes 12, capítulo 7, diz assim a palavra do Senhor. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Depois, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 47, diz assim a palavra do Senhor. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, Deus nos criou para o louvor da glória da sua graça. E nos deu esta vida presente para nos prepararmos para a vida futura. E para isso nos deixou os seus mandamentos, como uma diretriz de como devemos proceder, do que nos convém ou não fazer para nos credenciarmos, para nos prepararmos para a eternidade, para nos habilitarmos para receber o grande prêmio da vida eterna. Mas o homem carnal não compreende e se inclina para a carne, submetendo-se ao pó, enquanto que o homem espiritual está voltado para as coisas de Deus e a ele se submete. Ao nosso grande e poderoso Criador, o nosso Senhor Jesus, com quem iremos viver a nossa eternidade. Poucos são os que entendem que os mandamentos deixados pelo Senhor são para nos qualificar, nos habilitar, nos moldar para a eternidade. E que quem não provar nesta vida presente está preparado para a eternidade, se convertendo e recebendo o reino de Deus como uma criança, vivendo afastado de todas as concupiscências da carne e das coisas que não agradam a Deus e que não entram no reino dos céus,
esses ficarão do lado de fora do paraíso. Segunda de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Depois, Lucas 18, capítulo 15, diz assim a palavra do Senhor. E traziam-lhe também meninos, para que ele lhes tocasse, e os discípulos, vendo isto, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-os para si, disse, deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que, qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. Meus amados irmãos, Deus nos manda amar a Ele, em primeiro lugar, acima de todas as coisas. Então você crê que quem não ama o Senhor vai poder viver a eternidade com Ele? É claro que não. Temos que amar a Deus nesta vida, para termos o direito de receber a honra, o privilégio de viver com Ele a eternidade. E amando-o por toda a eternidade. Como poderia uma pessoa que não o ama passar a amá-lo de repente, como num passe de mágica, na entrada dos portões do céu? Não nos enganemos, irmãos. Tudo o que o Senhor nos ordenou, todas as ordens e mandamentos que Ele deixou, são para o nosso bem, para nos preparar para a nossa salvação. Livro de Marcos, capítulo 12, versículo 30, diz assim a palavra do Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Meus irmãos, Deus nos manda também amarmos aos nossos irmãos como a nós mesmos. Você acha por acaso que aqueles que perseguem, maltratam, discriminam e que não amam seus irmãos terão direito à eternidade? Aquele lugar, esse lugar, a eternidade, onde não haverá guerra, nem corrupção, nem violência, nem desamor? Quem não consegue amar os irmãos nesta vida, meus irmãos, também não conseguirá na próxima. Na verdade, nem mesmo terá a oportunidade de tentar. Se não formos aprovados pelo Senhor neste século, não teremos direito ao vindouro. Livro de Marcos, capítulo 12, versículo 31, diz assim a palavra de Deus. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Meus amados irmãos, Deus nos manda prestar culto a Ele. Mas será que aqueles que não vão às congregações por preguiça, ou por não acharem Deus digno de um tão pequeno sacrifício, de acordar cedo no domingo, ou de reservar umas horas, ou mesmo um dia inteiro, para o Senhor que nos concede todos os dias das nossas vidas, será que eles conseguirão o seu ingresso no reino dos céus? Obviamente que não, meus irmãos. Porque a vida celestial será um lugar de paz, de amor e de louvor ao Senhor. Precisamos aprender a louvá-lo nesta vida, para efetivamente louvarmos na vida eterna. Quem não o louva hoje, não poderá louvá-lo amanhã, porque não está preparado para a vida no céu. Livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, tudo isso pode parecer difícil, complicado de fazer, mas eu vos asseguro que todos aqueles que já foram predestinados pelo Senhor para a salvação conseguirão cumprir com todos esses mandamentos e expectativas do Senhor e ainda irão além. O que lhes assegurará, além da vida eterna, galardões. Uma premiação pelas suas boas obras de fé realizadas nesta vida. As pessoas que não têm conhecimento, principalmente as pessoas do mundo, rejeitam as ordens e mandamentos do Senhor porque os tomam como algo desagradável, algo incômodo, uma prisão. Mas veja, irmãos, que revelação! Todos os mandamentos, ordens e ensinamentos do Senhor são para a nossa libertação. Prisão é fazer os desejos da carne, os desejos do inimigo que não quer a nossa salvação, meu irmão. E dessa forma, candidatando-se ao pó e à morte eterna, em detrimento da sua herança eterna, a sua vida junto ao nosso Senhor Jesus. Eu lhes confesso, irmãos, que nem todos darão ouvidos a essa mensagem, porque a Bíblia também nos ensina que nem todos estão destinados para a salvação, mas que o Senhor te dê a compreensão, meu irmão. E se você ainda não está nos caminhos do Senhor, que tome uma decisão séria, uma decisão sábia, neste momento, de assumir uma postura de santidade, sem a qual ninguém verá a Deus, e de não mais rejeitar as ordens do Senhor, desprezando a sua salvação, como Esaú desprezou a sua primogenitura. Esse foi mais um exemplo que o Senhor incluiu na Bíblia para nos alertar sobre as grandes consequências que surgem das aparentes pequenas decisões. Livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja devasso ou profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Olha só, meu irmão. Glórias ao nosso Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, a minha recomendação final: volte-se para Jesus. Ame-o verdadeiramente. Confesse o seu nome, crendo no seu coração que Ele é o nosso Deus Salvador. E receba, pela graça dEle, meu irmão, minha irmã, a tua salvação, a tua vida eterna junto com Ele, no nome de Jesus. Glórias ao nosso Deus. Nunca é demais dar glórias ao nosso Deus. Assim oramos, meus amados irmãos. Assim disse o Senhor: fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a Ele. Amém.